Olá, gente, graça e paz. Que coisa boa é nos encontrarmos novamente nessa quarta-feira. A pastora Lídia esteve trazendo o estudo quarta-feira passada, né? E aí nessa quarta-feira pude estar com vocês novamente. E como tem sido bom, né? Só não é melhor porque a gente não está junto presencialmente, mas tem sido muito bom a gente poder estudar a palavra de Deus juntos, né? E aí eu quero compartilhar com você alguns desafios que a gente tem para essa semana, continuar orando, né? O nosso irmão Hernando precisa das nossas orações, ele está internado, voltou a ser internado, e aí agradece as nossas orações, né? Continuar orando pelos idosos da igreja de maneira especial, por aqueles que trabalham na área de saúde também, né? Pedir que o Senhor esteja abençoando a vida deles também, né? Estou feliz aqui de ver Catherine, de ver Lúcio, né, e outros irmãos que vão se juntando a nós aí nesse estudo de João, né? Beto chegando também, olha aí, né? E a gente quer continuar reforçando aquela coisa, aquele aviso que a gente tem dado sobre a questão do funcionamento, né, da igreja, né, que a gente ainda não abriu presencialmente. Vai haver uma reunião daqui a 2 semanas e aí nessa reunião a gente vai conversar, né, sobre isso. Então vamos continuar orando. Olha aí, o Bruno está aqui com a gente. O Bruno Viana é nosso irmão em Cristo, membro da igreja, missionário da Cristolândia de Alagoas. Está aqui em Recife de folga, e aí essa semana a gente conversou, foi muito bom. Então, Bruno, seja bem-vindo também, que bom que você está aqui com a gente. Então vamos orar. Se você tem algum motivo de oração, você pode ir colocando aí nos comentários, que aí a gente vai encaminhando para a igreja, né? Lembrando que esse estudo aqui, depois a gente vai baixar esse arquivo aqui e vai colocar no canal da igreja no YouTube, para quem quiser ver por lá também. Ele fica gravado aqui e vai também para o canal lá no YouTube, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando aí nossa caminhada juntos aqui, né? Seja bem-vinda também, Luciele. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela bênção da gente estar juntos aqui. E obrigado por esses irmãos e irmãs aí que junto conosco querem aprender mais da Tua Palavra. É isso que a gente quer aprender mais, para a gente poder viver de uma maneira que se pareça mais com o Teu Filho Jesus, fruto das mudanças que a Tua Palavra causa em nós, das transformações que a Tua Palavra traz para a gente. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo aqui, abençoa a Tua igreja, abençoa os idosos, enfermos, aqueles que estão trabalhando na pandemia, os que estão especialmente na linha de frente, que o Senhor os abençoe, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, nós estamos aqui então, né? Vamos para João 16, você está vendo aí embaixo o aviso aí, João 16, do 17 ao 33. Essa semana a gente comprou um equipamento que vai ajudar a gente a fazer as lives aqui, tanto no domingo quanto no dia de quarta-feira. O equipamento chegou, mas não deu tempo hoje de eu ir buscar. Os dias têm sido cada vez mais intensos, então a gente não conseguiu ir lá buscar o equipamento, que é para ajudar no áudio, no som que você está ouvindo, né? Hoje a gente ainda está assim, usando esse fone, então se de alguma maneira você não conseguir ouvir bem, ou se começar a falhar, você coloca aí na observação que a gente vai atender, né? Pastor Carlos Félix aqui, meu amigo Carlinhos, está por aqui. Deus abençoe aí, Carlinhos. Bom, vamos lá então. João 16, a pastora Lídia falou aqui na quarta-feira passada sobre a obra do Espírito Santo, que é João 16, do 1 ao 16.
a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida da igreja, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, a partir do verso 8, Jesus dizendo que ele iria embora, que o Espírito Santo viria e aí iria convencer o mundo, né? Algumas pessoas confundem esse texto, pensam que o Espírito Santo está falando da ação do Espírito Santo dentro da pessoa, mas essa ação é uma ação externa à pessoa, né? O crente, quando a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor, se torna um discípulo de Jesus, ele é mergulhado no Espírito Santo, segundo diz Paulo, a sua carta aos Coríntios. Então a gente passa a ter o Espírito Santo nos cobrindo. Tanto que a palavra Espírito Santo no Novo Testamento é pneuma, que vem de pneu, né? Algo que envolve, é como se fosse uma película que envolve a pessoa. Então o Espírito Santo está em nós e nós estamos no Espírito Santo. Mas aqui em João 16 ele está falando da ação do Espírito Santo na vida do mundo, ou seja, não internamente, mas falando e ilustrando para todo mundo, falando sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e o juízo de Deus. Então, João 16, o começo de João 16 já é essa preparação, é a cena final da preparação de Jesus já em direção a ser martirizado, né? Você precisa lembrar que na primeira parte Jesus então pega e João ele começa a aplicar as coisas, as ilustrações do Antigo Testamento, dizendo que ele é Deus, né? Que ele é Deus encarnado, que ele é luz, como Deus foi luz no deserto, que ele é pão, como Deus providenciou o maná no deserto, que Deus... Então, Jesus traz isso para a vida dele. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? Então ele traz as coisas do Antigo Testamento e diz: eu sou esse que foi anunciado no Antigo Testamento. A partir então do verso 16, ou do capítulo 16, a gente está entrando agora na parte em que Jesus vai ser martirizado. E no capítulo 15 você sabe que Jesus já anuncia que sabe disso, que ele é ciente do que haveria acontecer. O próprio Jesus diz: olha, eu estou entregando a minha vida por vocês, vocês não podem tomar se eu não quiser dar. Ele mesmo entrega a vida, ele tem consciência que vai sofrer, ele tem consciência de tudo que ele vai passar, que ele vai ser traído, né? A gente encontra isso no texto. Então a gente chega agora no capítulo 16, em que depois de ter dito isso, é claro, os discípulos, como eu e você, convivendo com alguém, de repente a gente perde esse alguém e eles ficam tristes. Então abra aí a sua Bíblia aí no capítulo 16 de João, do verso 17 até o verso 33, tá? Vamos ler? Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntarão: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Isso já são os discípulos conversando entre si. Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo a respeito disso e lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Eu digo que vocês se chocarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz a dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pedirão nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome.
Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai ama vocês. E enquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. E nem precisas que te façam perguntas, pois cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, que quando vocês espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui e de podermos meditar nela. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou, abençoa a vida de cada um, nossas famílias, nos usa para abençoar as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então eu já expliquei o contexto, né, um pouco desse momento aí que Jesus está dizendo que vai voltar para o Pai, e aí os discípulos, Jesus fala aos discípulos em relação a essa questão o que Jesus quer dizer. Me parece muito claro que quando a gente lê João, os discípulos não têm, apesar de andar com Jesus, e a Bíblia mostra que eles andam por um período aproximado de 3 anos com Jesus, esses discípulos não têm muita noção nem de onde vai dar a missão, ou seja, que o chamado de Jesus é um chamado para o discipulado, é um chamado para sofrimento por amor a Ele, a levar a cruz, né? E parece que os discípulos, em momentos como esse aqui, eles não compreendem que Jesus não vai permanecer. Há vários momentos assim. A gente estudou quando a gente leu sobre a ceia, em que os discípulos, Jesus diz assim: olha, vocês não podem ir para onde eu vou, vocês não podem beber o cálice que eu bebo, tá? Pelo menos não naquele momento. Jesus estava falando de sofrimento, de perseguição. Então aqui é muito interessante quando Jesus explica isso, e aí ele diz no verso 20: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. No verso 20, tá? Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, né? Primeiro, é interessante que Jesus diz que a tristeza dos discípulos vai ser transformada em alegria. Ele não diz que a tristeza é trocada pela alegria. Ele diz que a tristeza é transformada em alegria. São duas coisas diferentes. Eu acho que você já tentou perceber, já percebeu que tem pessoas que gostam de, quando cometem erros, fazer uma troca. Então, alguém comete erro com você, dá um presente para compensar um erro. Alguém farrapou com você, aí tenta lhe dar um famoso agrado, né? Essa é a lógica da troca. O problema da lógica da troca é que você imagine de uma criança que, quando comete alguma coisa errada, o pai ou a mãe lhe dá, por causa da sua ausência, um presente. Então essa criança nunca vai aprender que às vezes há momentos ruins, e quem tem que mudar não é um momento ruim. Quem tem que mudar é a pessoa, somos nós. Jesus está falando de que a alegria dos discípulos vai ser transformada, entende? Ou seja, a tristeza do discípulo vai ser transformada em alegria. Por quê? Porque o discípulo vai ser transformado, gente. É muito mais simples orar e pedir a Deus que mude a situação. Mas há situações que não vão mudar.
Porque Deus não quer mudar a situação, Deus quer mudar a gente. E é isso que Jesus está dizendo aqui aos discípulos. É claro que quando Jesus diz isso aqui aos discípulos, ele também está querendo dizer que, assim como uma mulher que sente muita dor de parto, ele usa essa ilustração aqui no texto, né? Ele diz no verso 21, a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria. É porque a situação mudou? Não, é porque o olhar mudou. Entende? Então, o grande desafio que a gente tem para esse tempo é ouvir Jesus dizendo que a nossa tristeza será transformada em alegria. Não necessariamente porque a situação mudou, mas necessariamente porque nós mudamos. Sabe? É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer transformar a gente por dentro. Você olha para Jó, né? Jó é um caso bem emblemático. Jó, Abacuque, não é? Amós, né? A gente tem profetas, Isaías, Jeremias, né? A gente vê então que Deus mudando esses profetas. Abacuque chega, sobe lá na torre, diz assim: Senhor, há muita maldade, os perversos. Parece esse tempo que a gente vive, parece que o mal, que aqueles que praticam o mal e fica por isso mesmo. Então Deus confronta Abacuque, como Deus confronta Jó, como Jesus confronta os discípulos e como a Bíblia confronta a mim e a você, lembrando a gente que Deus quer transformar a gente. Que essa mudança da situação, ela poderá não acontecer. Então, às vezes acontece, às vezes Deus faz um milagre e a situação muda. Mas se você perceber, no caso de Jesus, a situação não mudou. Jesus foi naquela linha de atuação até a cruz, e morreu a cruz e ressuscitou. Deus não mudou o destino de Jesus. Ele não alterou uma situação para Jesus. Mas Jesus resistiu a esse momento. Então, o que Jesus está tentando dizer aqui para os discípulos, então, é de que ele iria transformar a tristeza em alegria. E isso, gente, é uma promessa. Qual é o segredo que há nessa promessa para a gente não se deixar abater pela tristeza? Para a gente não se deixar abater por uma circunstância que a gente não consegue mudar? É para onde a gente olha. Você vê que no verso 23, Jesus fala dessa mulher que está em dor de parto e que ela sente muita dor. Ele está dizendo aqui: olha, chegou a sua hora, então ela sente muita dor. Mas quando o bebê nascer, ela esquece da angústia e fica alegre porque chegou um menino, porque chegou uma criança. O que é que Jesus está dizendo então? Jesus está dizendo assim: o segredo para não se deixar levar pela situação é olhar para além dela, para o depois, né? É ter a esperança. A esperança é a virtude de quem espera, de quem aprende a esperar, né? Eu não sei você, eu acho difícil esperar. Eu não gosto nem de fila, inclusive eu tenho um problema quando eu vejo a fila grande. Se eu puder, eu volto outro dia. A gente tem dificuldade de esperar. O texto mostra que os discípulos têm dificuldade de esperar. Mas o segredo de não se deixar então abater por essas circunstâncias é exatamente pensar no depois. Vamos lá para o verso 23 novamente. Então Jesus fala da mulher no verso 23, no verso 24: agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que não usarei mais este tipo de figura, de linguagem. Eu lhes falarei
abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai ama vocês. Vamos voltar de novo para o texto? O que é que Jesus está dizendo? Veja. Primeira cena, Jesus avisa aos discípulos que vai embora para o Pai. Os discípulos não entendem porque, é como eu disse, eu acredito que eles não tinham consciência de que Jesus ia morrer. Tá? Então Jesus diz que vai para o Pai e que depois vai voltar a primeira e segunda vinda de Jesus. Tá? Então, o que é que acontece? Logo depois disso, Jesus diz então aos discípulos que ele iria transformar essa tristeza, porque Jesus não ia estar, em alegria. Aí a gente conversou sobre ter a mente transformada, Romanos 12, 1 e 2. Deus quer transformar a mente da gente para a gente não ficar dependente da situação. Quando a nossa mente é fortalecida, quando ela é fortalecida na palavra, a gente tende a ser menos vulnerável, ser menos refém às situações que acometem a gente. E aí agora a gente entra no terceira parte aqui do texto, que Jesus diz assim, olha, tem coisas que você também não recebe, ou seja, que não acontecem, porque você não pede, sabe? E de fato é assim, há muito, no nosso, a gente tem que ter sempre o perigo de não cair nos extremos. A gente às vezes liga a televisão ou escuta no rádio gente que na sua relação com Deus não pede, quer mandar em Deus, sabe? Ordenar, dizer assim, Deus, eu faço isso. Eu já vi histórias assim bem absurdas de gente por aí falando que se você dá o dízimo, Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Não tem nada a ver, porque Deus não tem obrigação de nada. Ele, de fato, ele atesta isso na sua palavra, que nos abençoa. Mas o objetivo aqui então de Jesus é dizer assim, qual é o outro extremo? O outro extremo é pessoas que passam por situações diversas e nunca pedem a Deus, e nunca falam com Deus sobre isso, sabe? Como se estivessem completamente sozinhas. E Jesus diz aqui no texto que a gente pode pedir. Aliás, ele diz que nem ele mesmo, Jesus, vai pedir ao Pai por nós, pelos nossos pedidos. Sabe por quê? Porque o Pai já nos ama. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês, para pedir, eu e o Pai somos um. Para pedir, então, aqui no verso 27, pois o próprio Pai ama vocês, enquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus diz, então, que a gente pode pedir, que a gente pode dizer a Deus. Veja o extremo. Qual é o extremo? É nunca dizer nada a Deus. O outro extremo é sempre pedir, nunca agradecer. Mas Jesus está dizendo assim, nós temos uma ligação com o Pai. Os discípulos têm uma ligação com o Pai, porque eles creem que Jesus veio do Pai e que voltou para ele. É isso que ele está dizendo aqui. Então, uma vez que os discípulos vieram do Pai e voltaram para ele, Jesus diz que a gente pode pedir. E aí no verso 29, os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figura, podemos entender que sabes todas as coisas e que nem precisa que te façam perguntas. Então Jesus respondeu, agora que vocês creem? Aproximou-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para suas casas. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. Às vezes Jesus faz uma associação entre crer e entender. Sabe? Às vezes o grande desafio da fé é crer mesmo que a gente não entenda. A nossa fé é uma fé racional, né? O próprio carta de Paulo aos Romanos diz isso. Mas às vezes a gente não tem condição de compreender tudo. Isaías diz isso, que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E que a gente não tem condição de entendê-los.
Então, se a gente for esperar para entender tudo que Deus faz para crer, a gente vai ter um problema. E aí Jesus está dizendo isso aqui no finalzinho. Jesus está dizendo assim: olha, agora que vocês creem, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse, verso 33, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Esse finalzinho é aquele verso, um dos versos famosos, né? Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mais uma vez, no começo do capítulo 16, assim como fez no capítulo 15, Jesus anuncia aos discípulos o que vem por aí. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, não vem coisa fácil por aí na frente. E é interessante porque esse grupo aqui de discípulos, diferentemente da multidão, eles permanecem. Nesse momento, eles permanecem. É claro que à medida em que avança a prisão de Jesus, e aí os discípulos dispersam, Pedro nega Jesus, há uma série de situações aí, mas diferente da multidão, esse grupo de discípulos tinha uma noção muito maior de que seguir a Jesus significa enfrentar desafios. E é isso que Jesus está dizendo: olha, vocês vão ter aflições no mundo. Ele diz no começo do texto: o mundo se alegrará com a minha morte, vocês se entristecerão. Então Jesus faz esse contraste de que os discípulos, eles estão no mundo, eles fazem parte do mundo, mas a sua mente não é uma mente que está alinhada, que tem um alinhamento com a maneira como o mundo funciona. Entendeu? Então Jesus está dizendo aqui: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A gente aprendeu isso, Jesus dizendo isso também em João 11, quando logo depois que Jesus chega e Lázaro tinha morrido, e Marta e Maria encontram com ele no meio do caminho, e ele diz: Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse assim: eu não disse a você que se você crer você verá a glória de Deus? Então Jesus está trabalhando aqui na fé dos discípulos, mas uma fé consciente, uma fé que não compreende tudo, uma fé que não sabe tudo, mas uma fé consciente de que haverão desafios a serem enfrentados. E essa é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a fé que crê em Jesus. Eu vou explicar. Crer em Jesus não é só um negócio de dizer assim: não, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Crer em Jesus é entrar num roteiro de seguir Jesus. É como se Jesus estivesse fisicamente aqui, e aí tudo que ele faz a gente faz igual. Tudo que ele pensa. Aí a gente começa a olhar: então é assim que Jesus fala sobre tal assunto. Então Jesus se relaciona com o grupo desse jeito. Jesus trata as pessoas desse jeito. E essas coisas são a linha guia para a mente da gente ser confrontada sobre quem nós somos. Como é que eu sou? Como é que eu ajo? Como é que Jesus é? Como é que ele age? Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu vou me parecendo menos comigo mesmo e vou andando em direção a Jesus. Então Jesus está dizendo aqui que ele deixaria a paz dele com os discípulos, essa paz que advém dessa ideia de que não é uma ausência de problemas, porque Jesus está dizendo que os problemas virão. Jesus está dizendo: vem aflição aí, mas eu vou deixar minha paz com vocês, né? E tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então,
o grande desafio para os discípulos e para mim e para você aqui, nesse texto aqui de João, é primeiro a gente entender que Deus quer operar essa transformação, quer transformar a tristeza em alegria. Ele não quer trocar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a gente para a gente aprender a gente encontrar alegria e contentamento. Filipenses 4:11, Paulo falando: aprendi a viver contente de alegria, de contentamento em toda e qualquer situação. Deus quer transformar a gente nisso. E significa então que situações como essa que Jesus disse vão acontecer comigo e com você. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele quer operar essa transformação na minha vida e na sua vida também. Ele quer ajudar a gente a entender que, à medida em que a gente se percebe como discípulo de Jesus, a nossa mente precisa ser transformada para a gente ter essa experiência com Deus, essa caminhada com Deus que está para além das situações. A gente permanece assim e as situações variam, mas a gente continua firme. Como tem sido então a sua dinâmica em meio à pandemia? Como o seu coração tem sido trabalhado por Deus, né? Você tem conversado com Deus sobre essas coisas? Jesus diz aqui: vocês podem pedir, peçam. Peçam ao Pai. Converse com Deus. Peça ao Pai. Não precisa, Jesus disse que não precisa nem ser intermediador nessa questão, porque o Pai ama você. E então, no finalzinho desse capítulo, é uma preparação para o momento final em que Jesus faz uma oração. Ele ora por ele ora pelos discípulos e ele ora por todos os crentes que haveriam de serem transformados, de se converterem no futuro. Então, esse texto é um convite para mim, para você, para a gente pensar sobre como a gente lida com as nossas tristezas, como a gente lida com a nossa alegria, como é que essas coisas acontecem. A nossa alegria vem de quê? Ela vem das coisas estarem bem. Nossa fidelidade ao Senhor vem da gente estar bem, sabe? A gente vive um tempo, e não sei se tem alguém aqui hoje que trabalha com marketing, mas eu já ouvi dizer algum tempo atrás que o marketing, o objetivo do marketing é produzir um desejo, uma necessidade. O objetivo do marketing é fazer com que a pessoa que não tem aquela necessidade ache que precisa daquilo, que precisa comprar, que precisa adquirir, que precisa ter. E a gente vive num tempo em que há uma necessidade generalizada do novo, de tudo novo. Eu não estou falando novo enquanto uma peça nova, eu estou falando de novo enquanto novidade. As pessoas aderem muito rapidamente à novidade. E aí o modelo de discipulado de Jesus confronta isso. Por quê? Porque há muitos momentos na caminhada de Jesus que são desafiadores. Por quê? Porque há sofrimento. Quem escolhe seguir o caminho desse tempo, que é o caminho da novidade, que é o caminho de obter, que é o caminho só de receber, no momento em que ele é confrontado pelo desafio, pelo sacrifício, pela cruz, ele não permanece. Há igrejas, e essa é uma coisa que a gente tem falado muito, que nós não queremos ser uma igreja para gerar novidades, para gerar programas, para gerar sempre uma coisa nova para que as pessoas, aí chega um monte de gente. Como foi com Jesus na multiplicação dos pães? Jesus multiplicou, a primeira multiplicação dos pães. Muitas pessoas se aglomeraram ali. Depois eles seguiram Jesus, João 6, chegaram do outro lado do lago. Jesus disse: não tem pão não para vocês não, eu sou o pão. As pessoas foram embora.
porque não receberam o que queriam, ou porque não viram nenhuma novidade. Então, o grande desafio para nós, aqui nesse verso, finalzinho aqui, no verso 33, é como a nossa vida com Deus permanece, como ela está, quando a gente tem aflições. Na nossa escala de valores e de prioridade, o que é que a gente abre mão, em primeiro lugar? O que é que a gente deixa em primeiro lugar? Porque o texto está dizendo aqui que Jesus explica claramente que ele veio do Pai e que ele vai para o Pai e que depois ele volta para buscar a gente. O que significa isso? Significa dizer que constantemente em João, Jesus afirma que ele e o Pai são um, que é uma mente, que é um só coração, que é uma só missão, que um vive em, que um faz a obra em função da obra dos três. Então, obrigado. Então, e a nossa vida? Qual é o desafio para a gente então, né? A gente pode dizer, eu estou em Cristo. A gente pode dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu tenho um problema, que eu tenho uma relação X, como é que essa reação é transformada? Pelo tipo de contato e de caminhada que eu tenho com Jesus. Então Jesus finaliza aqui com os seus discípulos dizendo, no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você já ouviu aquela palavra? Você já ouviu alguém dizer assim, fulano é tão animado? Já ouviu essa palavra? Fulano é muito alegre, ele é muito entusiasmado. Até a palavra entusiasmado quer dizer Deus em nós, ou Deus em você, sabia? E Jesus está dizendo aqui então que os discípulos têm um ânimo apesar das dificuldades, tem um ânimo apesar de Jesus ir embora, tem um ânimo apesar do sofrimento. E esse é um convite a gente, não só para a gente encontrar ânimo nessa paz que Jesus deu, mas a gente encontrar ânimo porque a gente não vai encontrar ânimo em situações passageiras. Sem Jesus, se Jesus não for a fonte da minha vida e da sua, se forem as experiências, se forem as pessoas, se forem as situações, a gente está perdido. Mas Jesus disse que em meio às tribulações, que a gente tenha bom. Então o crente deve ser alguém por excelência, uma pessoa animada, uma pessoa esperançosa, positiva. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter momentos de tristeza, porque nós somos humanos, a gente tem isso. Às vezes algum insight, assim, um negócio de pessimista, sabe, pessimismo, isso também acontece com a gente. Mas o que é que acontece com a gente na maior parte da vida da gente? Quando alguém diz alguma coisa a gente vai responder. Qual é a nossa primeira palavra? É uma palavra negativa ou é uma palavra positiva? É uma palavra de ânimo ou é uma palavra de derrota? Jesus está dizendo aos discípulos, eu vou dar minha paz a vocês. No mundo vocês vão ter muitas aflições. Ele não coloca no singular, coloca no plural. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque Jesus venceu o mundo, gente, nós estamos aqui. Sabe como foi que Jesus venceu o mundo? Com amor. Ele venceu essa lógica do mundo de desamor, de ódio, de indiferença. Ele venceu com amor, porque ele cumpriu o maior mandamento. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e amou ao próximo, se entregando por ele. Por isso, esse Jesus
que é o nosso modelo, venceu o mundo. Porque o amor sempre vence. Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz que o amor vence a lei, que o amor é maior que a lei. E Jesus fez isso. Eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Eu espero e desejo que a fonte da nossa paz, a fonte do nosso ânimo, a transformação que ocorre dentro da gente, no nosso coração e na nossa mente, seja constante e diária, seja fruto da nossa caminhada com Jesus, do nosso existir com Jesus, a fim de que a gente possa vencer. Tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, você não vence quando você permanece no trabalho. Tem gente que pensa isso. Como é que eu venço o mundo? Eu fui demitido, pastor. Pastor, como é que eu venço o mundo se eu estou doente, se tem alguém na minha casa que está doente, se eu estou desempregado, se eu estou com um problema de relacionamento? Irmão, você vence o mundo porque Deus fortalece você a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Se você ama a Deus, se você busca a Deus e a sua justiça, Mateus 6:33, todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar. E ame as pessoas. O mais difícil para todos nós é amar pessoas. Não é amar rótulos, grupos, não, é amar pessoas, como Jesus amou. Jesus amou tantas pessoas que morreu por elas, para que elas experimentassem a transformação que advém do seu sacrifício, do seu sangue, do seu corpo, que foi entregue, da ação do Espírito Santo na vida. Jesus foi nessa direção. Por isso que João 3, 1 João 3, não é João 3, tá? É 1 João 3, diz: nisto conhecemos o amor, que Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos entregar a nossa vida uns pelos outros. Vença a aflição amando os outros. Paulo diz na sua carta, sua primeira carta, aliás, sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que Deus nos ajuda em nossas tribulações, para que nós possamos ajudar outras pessoas que também estão padecendo. Olhe para além de você, meu irmão e minha irmã. Olhe para Jesus. Fique firme em Jesus e seja bênção. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Deus chamou Abraão, que ficou conhecido posteriormente, como diz em Hebreus, no capítulo 6, como o pai da fé. E ele disse a Abraão: seja tu uma bênção. Vença, irmão, a aflição sendo uma bênção. Seja uma bênção para quem não é uma bênção para você. Não revide o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E Deus nos ajudará a enfrentar e vencer, como Jesus venceu, o mundo com amor. Que Deus abençoe sua vida nessa noite aqui.
Quero dizer a você que nós continuamos orando, teremos uma reunião em breve. Não estamos abrindo a igreja ainda, mas estamos... Desculpa, gente, o telefone tocou aqui. E aí, então eu quero dizer a você que a gente vai ter essa reunião aí, conversar sobre essa questão da igreja, do protocolo, lá para agosto, né, para metade de agosto. A gente já está fazendo adaptações, já voltamos a fazer manutenção lá no patrimônio, já trocando lâmpada, botando refletor, vamos instalar as pias na recepção. Alguns grupos já estão se reunindo ao ar livre, respeitando o isolamento social, outros de maneira virtual. Então vamos orar por isso juntos. Todos nós queremos voltar, todos nós queremos estar juntos celebrando, especialmente no domingo. Mas a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, né, porque estamos falando de gente, de pessoas, e queremos fazer isso. Mas coloque isso diante de Deus. Agora, logo depois dessa live aqui, nós temos uma reunião, a liderança da igreja tem uma reunião sobre finanças. Quero pedir que você ore também por isso, né? Pedir que o Senhor abençoe a vida da igreja e esse momento também. Queremos dizer a você também que nós estamos atendendo, eu estou atendendo presencialmente, pastora Lídia e pastora Lidinaide. Pastora Lidinaide não, que é grupo de risco, mas eu e pastora Lídia estamos atendendo. Podemos atender você virtualmente, podemos atender você no gabinete, na igreja, né, com outro contexto, mas se você precisar, nós estamos à sua disposição para lhe atender e a gente poder seguir juntos, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato, continue orando por sua igreja, continue contribuindo em oração, financeiramente, com voluntário. Quinta-feira a gente vai estar lá para receber mantimento, para receber roupas, como a gente sempre tem feito, com todo cuidado, uma equipe reduzida, 3, 4 pessoas, cuidando e fazendo os encaminhamentos das doações, tá bom? Então um cheiro grande, saudade de vocês, minha gente, e dá um cheiro e dá um abraço em vocês, vocês não imaginam como a gente não está querendo voltar. Vamos orar para Deus nos dar sabedoria e a gente fazer tudo certinho, e vai ser uma bênção para todo mundo, tá bom? Para quem chegou um pouquinho depois, esse vídeo vai ser baixado agora, a gente vai baixar o vídeo, ele vai para o IGTV no Instagram, e ele vai também ser baixado e vai ser colocado no nosso canal do YouTube, tá bom? Vocês podem compartilhar, compartilhe com alguém, de repente você sabe que alguém está passando por uma determinada dificuldade, e que a temática da reflexão pode ajudar essa pessoa, pegue o link e mande. E a gente tem descoberto que essa coisa do virtual, que a gente não experimentava antes, está abençoando muita gente em muitos lugares diferentes, e a gente tem recebido muitos testemunhos maravilhosos daquilo que a palavra de Deus tem feito. Então, Deus abençoe vocês, uma ótima semana, até domingo de 6 horas, um cheiro grande, viu? Se cuide aí, ore pela sua igreja todo dia pela manhã, antes de levantar, a gente está orando por você, tá bom? Um cheiro.